Muito bem. Tá certo. Vamos para a palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor no Salmo 62. Alguns versículos do Salmo 62. Nós vamos ler inicialmente, então, os versículos 1 e 2. Salmo 62, 1 e 2. Você tem a sua Bíblia aí ao lado. Pegue, por favor. A palavra do Senhor diz assim: em silêncio diante de Deus a minha alma espera. Em silêncio diante de Deus a minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é a minha rocha, somente ele é a minha salvação. Amém? Somente ele é a minha salvação. Minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Irmãos, olha que riqueza. Então, somente em 2 versículos nós temos grandes verdades. E aí nós vamos também ler aqui a partir do 5, Salmo 62, versículo 5. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, o salmista repete. Minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é o meu refúgio, uma rocha segura. O meu povo, ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Amém? Então nós vemos aí várias vezes o salmista declarando: o nosso Deus é uma rocha. Por quê? Porque tem essa ideia de estabilidade, tem essa ideia de firmeza, tem essa ideia de esperança, de certeza. Então Deus é a nossa rocha, a nossa esperança. E aí ele vem com aquela exclamação, né? Ó meu povo, confie nele o tempo todo. E o tempo todo também envolve dias como os dias de hoje. Dias difíceis, dias de desafio, dias de medo, dias que você tem limitações físicas, limitações de locomoção. Dias como hoje, nós, como povo de Deus, precisamos confiar nele. Também algo que ele enfatiza bastante aqui é que nós precisamos ficar em silêncio. Irmãos, nos últimos dias, o quanto você tem praticado o silêncio? Geralmente a gente liga o rádio o tempo todo, queremos ficar informados. Televisão também, para poder ver as imagens de tudo que tem acontecido no mundo. Celular, não preciso nem dizer, nós temos assumido, incorporado o celular na nossa vida, e esse gesto aqui é totalmente repetido o dia inteiro. E a palavra do Senhor tem isso para nós hoje. O quanto nós ficamos em silêncio. E silêncio diante de Deus, isto é, para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós clamamos, às vezes nós oramos, às vezes nós pedimos, às vezes nós choramos. Aqui o salmista até fala assim, ó, derramem-se diante de Deus. E pedimos, e pedimos, e pedimos tanto. Senhor, fala comigo, dê paz ao meu coração. E não paramos, não paramos. Paramos para o quê? Para ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Então pare, irmão. Ouça a voz de Deus. Feche seus olhos. Nesse momento, vamos fazer um exercício? Você vai notar quanto é difícil. Vamos ficar um tempinho somente a sós com Deus? Feche seus olhos. Vamos ficar um tempinho somente em silêncio.
Amém. Amém. 1 minuto. Não é estranho como que 1 minuto parece demorar tanto? E é assim a nossa vida. O ritmo da nossa vida atual tem sido desenfreada. Tem sido exatamente dessa forma. Em 1 minuto parece que, parece que está demorando tanto. Você tem essa experiência quando você coloca o seu jantar lá para esquentar no micro-ondas. Mas a palavra de Deus diz, aquieta-te, aquieta-te. Então, Igreja Batista Redentor, como vocês estão? Eu posso imaginar aí vocês, os irmãos, as irmãs, as crianças. Eu espero que você vá bem. Eu espero que você possa estar descansando no Senhor. Eu espero que a sua paz possa depender do Senhor. As recomendações, vocês têm seguido as recomendações? Eu espero que vocês possam estar seguindo as recomendações. Agora até bateu a dúvida, né? Quais recomendações, afinal de contas, né? Porque nós temos aí recomendações difusas, não é? Por parte das lideranças do nosso país. Mas aquilo que é essencial, por exemplo, as recomendações de higiene, irmãos, por favor, não deixem de seguir todas as recomendações aí de higiene, de pegar, sejam cuidadosos, não levem na brincadeira. Também essa questão de isolamento, por enquanto, eu acho que é essencial. Ontem eu li, ou pelo menos enviei lá o link do decreto da prefeitura aqui de Diadema, então falando sobre todas as restrições. Tanto é que hoje eu estou só com o Luciano aqui, o diácono da igreja. Normalmente, também o pessoal da música faria um rodízio, irmãos. Então eles já estavam se programando para poder fazer isso. Então, irmã Luciana, irmã Aline, o Vitor esteve aqui ultimamente, o Rodrigo. O pessoal ia fazer um rodízio para poder acompanhar com hinos, para a gente poder também louvar com música. Mas, no momento, as restrições estão claras ali, então a gente decidiu ficar aqui somente 2 pessoas para não chamar tanta atenção. A palavra do Senhor, eu vou convidar a todos, por favor, abram suas Bíblias, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. E Deus permitindo, falaremos sobre as virtudes e o conhecimento de Deus. As virtudes e o conhecimento de Deus. Oremos mais uma vez, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua bênção para a Tua palavra, pedimos, Espírito Santo do Senhor, que nos capacite a transmissão da palavra, ajuda, ó Deus, para que os recursos técnicos possam permanecer firmes, ó Pai, para que a Tua palavra chegue ali do outro lado. Ajuda-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. As virtudes e o conhecimento de Deus. No último estudo, quarta-feira passada, nós falamos que o nosso conhecimento deve ser cumulativo, não pode ser estagnado. Isto é, a vida cristã não para quando recebemos o Evangelho. Pelo contrário, é só o começo. Então, é a porta de entrada para a gente progredir na caminhada cristã, na jornada na palavra de Deus. E a partir daí, todos nós precisamos de crescimento. E o crescimento não é automático. O crescimento não vem como que num passe de mágica. É um equilíbrio, gente. O crescimento espiritual é o equilíbrio da graça, a graça concedida por Deus e o nosso próprio empenho pessoal. Então é a graça de Deus de um lado e o nosso próprio empenho pessoal, nossa dedicação, o nosso esforço de outro lado. Então você pode notar, são necessárias as 2 partes para poder a nossa vida espiritual progredir. Deus, note bem, não dá graça e crescimento para quem não se esforça. Deus não dá graça e crescimento automaticamente para quem não está nem aí para a palavra dele, ou para a comunhão, ou para o estudo. Não é assim que funciona.
por outro lado também, aquela pessoa que só se esforça dependendo de si mesma, dependendo de seus recursos, dependendo de suas habilidades e não depende da graça de Deus, essa pessoa também não cresce. Então, essas duas coisas, a graça de Deus e o empenho pessoal, o esforço pessoal, as duas coisas são necessárias. Como dissemos lá no finalzinho da última live, lá na quarta-feira, cada crente deve somar, deve agregar 7 virtudes que nos dão crescimento, que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. E esse trecho nos ensina o seguinte: o crescimento do crente nas virtudes o aproximam do conhecimento de Deus. O crescimento do crente nas virtudes apresentadas no texto aqui o aproximam do conhecimento de Deus. Quanto mais virtudes você agregar, mais você conhecerá a Deus. Então, hoje nós falaremos sobre o seguinte, versículo 5. Duas virtudes no versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro 1, 5. A palavra de Deus fala assim, então: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas, acrescentem a fé, e aí que vai começar as virtudes, irmãos, notem aí, grifa lá na sua Bíblia. Acrescentem a fé a excelência moral. Vamos parar um pouquinho aqui. Excelência moral. Puxa, ouvindo assim, uma expressão tão altiva, não é verdade, né? Excelência moral. Parece algo até mesmo distante para a gente, inatingível. Afinal de contas, nós olhamos para a nossa própria vida e falamos assim, puxa, mas excelência moral parece aquela nota ali bem alta, bem grande. Mas, de novo, não depende só de nós. Depende da fonte a qual nós estamos buscando. Depende da graça de Deus. Então, essa excelência moral vem do próprio Deus. É nele que nós precisamos buscar. É com ele que nós aprendemos. Note aqui no próprio texto, gente, ó, que interessante, versículo 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Olha lá. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória. Ele chamou para si por meio de sua glória, e note bem, e excelência. De quem é a excelência aqui? Do próprio Deus. E versículo 4. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Dá para notar, gente? A fonte de excelência moral é o próprio Deus. Quando nós recorremos a essa fonte, aí fica mais fácil, porque Deus vai nos auxiliar, Deus vai dar graça para nós. E aí fica mais possível nós aprendermos com Ele. Por exemplo, vejam comigo o Salmo 34, ou 37. Salmo 37. Vamos lá. Livro dos Salmos. No Salmo 37, um versículo conhecidíssimo. Mas será que ele é bem interpretado? Salmo 37, 4 diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Então, busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Geralmente esse versículo é visto por muitos como, as pessoas mais antigas aí, né? Como um cheque em branco. Um cheque ali assinado e em branco. Também uma troca abençoada. Vou buscar Deus porque Ele pode me dar tudo que eu desejar. Uma troca abençoada, lucrativa. Seria um investimento
totalmente irrecusável. É só buscar a Deus e Ele vai me dar aquilo que eu quiser. Tem muita gente que pensa isso e até, infelizmente, ensina isso. Eu vou dizer para vocês, não é nada disso. O Salmo não está falando nada disso. Leia direito. Busque a sua alegria em quem? Exatamente. Busque a sua alegria no Senhor. Buscar a alegria no Senhor, em outras palavras, irmãos, nós precisamos recorrer à fonte, voltarmos à nossa fonte. Se fosse a base de troca, tudo aqui fosse a base de troca, os nossos desejos, imagina só o finalzinho do versículo como ficaria, né? E ele te concederá aquilo que deseja o seu coração. Mas, via de regra, nós temos o quê? Desejos egoístas, desejos pecaminosos, desejos carnais. Então não é assim que funciona. Por exemplo, para Israel naquela época ali, Israel poderia significar o seguinte: olha, fiquem na terra prometida. Deus concedeu a terra para vocês, a terra prometida, a terra da promessa. Então fiquem aí. Tenham prazer nessa terra, ao invés de pegar e buscar um outro caminho, uma outra terra. Quando Israel tivesse alegria na terra que o próprio Deus já tinha dado, então o desejo de Israel seria cumprido. Eles já estariam tendo prazer na própria terra, na própria pessoa de Deus. Para nós significa o quê? Quando nós temos prazer em Deus, quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós colocamos o nosso prazer na palavra do Senhor e na obra de Deus, na pessoa de Deus, os nossos desejos vão gradativamente sendo transformados. Isso aí é o que o famoso pregador lá antigo da Inglaterra, Jonathan Edwards, dizia a respeito da transformação de nossas afeições. As nossas afeições vão sendo transformadas, os nossos desejos vão sendo transformados. Em outras palavras, o nosso coração vai sendo transformado. O nosso coração vai sendo voltado para Deus. E então, nós vamos nos voltando para Deus e o nosso desejo vai ser o próprio Deus. E é isso que é a concessão dos desejos do nosso coração. Porque a gente vai estar desejando o próprio Deus e nós estaremos desejando as coisas que Deus quer que nós desejemos. Então, irmãos, é esse o sentido do versículo. Precisamos ficar, em vista disso, excelência moral, perto da luz. Se você quer fugir das trevas, se nós queremos realmente fugir das trevas, nós precisamos nos aproximar da luz. Se nós deixarmos somente a moralidade por nossa conta, nós caímos. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Mas também o versículo 5, também nos fala de outra virtude. A primeira é a excelência moral. Mas lá no versículo 5 também fala o seguinte: nós precisamos acrescentar à fé a excelência moral, mas também a excelência moral, o conhecimento. Grife aí na sua Bíblia, o conhecimento. E conhecimento aqui é, antes de tudo, adquirir informação. Você, crente, precisa adquirir informação. É impressionante como pessoas fora do cristianismo conhecem muito daquilo que eles creem. Algumas não. Algumas pegam, falam só da boca para fora e você vai perguntar, a pessoa não conhece muito. Mas, geralmente, as pessoas são envolvidas. Vai lá no islamismo para ver quanto que eles decoram ali do Corão. Trechos enormes, desde criancinhas, as criancinhas já são ensinadas a decorar trechos enormes do Corão. No judaísmo também, trechos enormes da Torá, ali porções do Antigo Testamento. Para eles, o Primeiro Testamento. Então, e nós, cristãos? Às vezes,
coisas básicas. Estamos longe do conhecimento e nós precisamos buscar esse conhecimento sobre Deus. Jesus nos mandou fazer discípulos, seguidores, através do quê? Através do ensino, ensinando para eles todas as coisas que eu vos tenho ordenado, vos tenho dado, vos tenho ensinado. Então nós precisamos conhecer todas essas coisas que Jesus quer que nós conheçamos. Então, gente, cada aula de escola dominical, abençoados sejam os professores de EBD. E agora eles estão se esforçando aí para poder, né, desenvolver conteúdos online. Então, de repente, a gente que não mexia muito com isso, agora está todo mundo tentando aprender nessa área. Então, cada aula, cada devocional que você faz sozinho, ali no seu quarto, cada pregação, mensagem, seja fisicamente aqui. Lembra quando que nós estávamos aqui, eu falava sempre, anote aí em sua Bíblia. Você estava anotando? Ou o que você estava fazendo? Ou até mesmo aí online agora. Cada pregação, cada conteúdo de escola dominical, depois vocês vão ter possibilidade de ter acesso lá para mais uma aula dos distintivos batistas regulares sobre cristologia. Depois vai ser colocada também aqui no canal do YouTube. Cada aula, cada leitura que você faz da palavra, cada consulta a bons sites. Cuidado, viu, gente? Há na internet diversos sites cristãos e nem sempre são muito bons. Mas tem coisa boa, tem que garimpar bastante, que tem coisa muito boa lá. Muito bem. Tudo isso é uma oportunidade, gente. Oportunidade para adquirir conhecimento. Nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. O profeta já falava, já ensinava isso há tanto tempo. Se Deus se revelou, e ele se revelou. Se Deus preservou a sua palavra e ele preservou a sua palavra, é porque o conteúdo dessa palavra é importantíssimo para as nossas vidas. Por exemplo, num tempo desse de pandemia, enquanto todas as pessoas estão em pânico, o crente que se fia, que confia na palavra de Deus, não é que ele vai estar a mil maravilhas, mas ele vai estar o quê? Seguro. Vai estar seguro. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe que Deus é por ele. E é claro que o alvo desse conhecimento teórico, porque conhecimento vem primeiramente com teoria, gente. Não adianta. Não tem lá nenhuma tomada, não tem nenhum pendrive divino. Deus não nos dá, não manda anjos lá do céu com um pendrive dourado e pega lá, coloca no nosso ouvido assim e faz, né, para a gente baixar todo o conhecimento teórico. Não adianta. Se você não ler, não vai saber. Se você não estudar, não vai saber. Não tem download lá do céu. Você precisa estudar a palavra de Deus. Mas todo esse conhecimento teórico é para que nós não fiquemos somente informados, mas para que nós realmente conheçamos mais a Deus. Você quer conhecer mais a Deus? Começa com a palavra. O alvo não é somente informação, o alvo é transformação. Aquilo que você aprende deve mudar a sua mente. A cada dia, aquilo que você aprende deve mudar a sua mente. Por exemplo, toda a população do mundo está preocupada com a pandemia. Toda. Eu também. Você também. Mas as reações do cristão devem ser muito diferentes. Muito diferentes. Se nós nos comportarmos exatamente como o pessoal sem Deus se comporta, onde estará a nossa fé? Tem que ser diferente. Nós não podemos simplesmente deixar tudo isso de lado, desprezar tudo isso aí. É uma questão mundial.
Mas é o momento, gente, é o momento no qual nós mostraremos a nossa fé. A igreja do Senhor Jesus Cristo irá mostrar a sua fé. Devemos lembrar do conhecimento que nós aprendemos. Aliás, Pedro gosta dessa palavra lembrança. Ele fala assim, vocês já sabem, mas eu estou aqui, o meu papel é só lembrar vocês, relembrar vocês. O meu papel também é lembrar vocês, tanto ensinar vocês, como também lembrar aquilo que vocês já aprenderam. É nessa hora que, por exemplo, o Salmo 23 deve habitar a nossa mente. O Salmo 23 deve consolar o nosso coração. É nessa hora que a fé deve habitar ali a nossa mente. É nessa hora que as palavras de Jesus devem habitar a nossa mente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Você ouve as palavras de Jesus? Ele fala isso, ele quer demonstrar isso, ele quer que você lembre disso. É nessa hora que as palavras dos amigos de Daniel, antes de entrar na fornalha, porque entraram na fornalha, aquelas palavras de fé. Olha, se tiver que servir a Deus e entrar na fornalha, a gente vai entrar na fornalha. Se tiver que virar churrasco, a gente vira churrasco. Mas nós continuaremos servindo ao nosso Deus. Não vamos recuar. Palavras de fé como essa devem habitar a nossa mente. Gente, Deus nos deu histórias. Deus não deu histórias somente para contar para as crianças. É óbvio que elas se servem muito bem disso, é uma maneira didática, pedagógica fenomenal. Mas as histórias são também maneiras de alcançar a todos. E os adultos também devem pensar isso. É só lembrar das várias parábolas que Jesus contou. Ele ensinava também através de histórias. Elas devem ser memorizadas e devem ser praticadas. Então, o conhecimento do crente nas virtudes vai aproximá-lo do conhecimento do próprio Deus. Hoje nós vimos as virtudes da excelência moral e também a virtude do conhecimento. Eu gostaria, então, de terminar com uma oração. E vamos juntos em oração, você que está ainda acompanhando, você que está aí estudando a palavra. Vamos orar. Nosso grande Deus, muito obrigado por esse tempo que mais uma vez tivemos aqui. Sabemos que foi com dificuldades, ó Pai, mas agradecemos porque estamos fazendo a nossa parte. Estamos tentando transmitir o conteúdo bíblico, conforme sempre fizemos aqui nesse prédio com a porta aberta. Mas nesse momento de crise, nesse momento de restrição, ainda estamos tentando providenciar conteúdo, ensino bíblico da palavra de Deus. Também estamos tentando agregar o teu povo de Deus em comunhão, em oração, para que juntos possamos realizar aquilo que o Senhor quer de nós como igreja. Abençoa esse povo, ó Deus, porque amanhã, seja por telefone, seja por e-mail, seja pessoalmente, aqueles irmãos que não puderam parar de suas atividades ali em seus trabalhos, eu peço que o Senhor lhes dê ousadia para poder falar com confiança do Evangelho, para poder dar palavras de paz, palavras de desafio, palavras de lembrança sobre tudo o que tem acontecido. Senhor, nesse momento também, eu peço que o Senhor possa abençoar toda a IBARD e todos aqueles que estão ouvindo. Abençoa os idosos, ó Deus, para que eles possam ter da tua graça e misericórdia e da tua mão protetora, da tua graça protetora sobre a vida deles, que são chamados grupos de risco. Também abençoa todos os profissionais, ó Pai, que não podem parar, sejam eles da atividade da área da saúde, ó Pai, ou até mesmo outros que estão saindo também normalmente para os seus empregos. Eu peço, ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai. Cubra com a sua graça, cubra com a tua misericórdia, cubra com a tua proteção, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, te glorificar e
e que eles possam então testemunhar de Ti onde estiverem. Pai Santo, muito obrigado. Sê conosco, eu te peço em nome e por amor do Salvador Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Ibard, nós estamos chegando ao fim dessa live e eu peço que você, por favor, o desafio lá que eu deixei para você gravar um áudio com um hino, seja uma estrofe do hino 344, ou mesmo o coro. Então, eu vou esperar que você ainda hoje grave aí em família, pode ser, não precisa ser só solo, pode ser em família, fica mais fácil, e aí todos nós seremos abençoados com esse áudio, e principalmente com a mensagem desse hino, né? Deus cuidará de ti, Deus cuidará de nós. Vamos terminar essa live repetindo todos juntos essa frase, Deus cuidará de nós, vamos lá? Deus cuidará de nós. Amém? Deus abençoe.